Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem com todos? Como é que foram de domingo, de final de semana no todo, né? Espero que tenha sido um bom fim de semana. Pois é, Rosália, né? Eu já ia falar. Ontem era pra eu entrar, mas na verdade teve um estouro aqui na rua e eu fiquei sem luz. E aí, como tava muito em cima, realmente não deu para ninguém poder, né, conseguir vir no meu lugar aqui, viu? Então, peço desculpas aí, porque foi realmente tudo muito em cima e aí não teve como comunicar nem a alguém para entrar no meu lugar e nem a vocês aqui pelo Instagram. Então, sinto muito, me perdoe aí pela ausência, mas coisas que acontecem que não estão, né, no nosso controle, tá bom? Mas graças a Deus estamos aqui hoje, tudo certo, e a gente vai seguir então. De 1 a 5 sem meditação, eu não sabia, eu acabei não vendo. Muito bom, então vamos lá. Então, bem-vindos, que todos tenham tido aí um bom final de semana. Aqui em São Paulo ainda frio, apesar que hoje fez um dia bonito, mas friozinho ainda. E espero que todos tenham tido aí um bom fim de semana. Eu acho que, não sei se todos viram mesmo esse comunicado, porque acho que eu até recebi, algumas pessoas me procuraram no meu Instagram, perguntando da meditação, enfim. Então, acho que alguns conseguiram ver, outros não. Muito bom. Melhoras, precisa se cuidar com esse tempo que tá muito frio. O cuidado tem que ser dobrado, né? Então tá bom, fizeram stories. Enfim, bom, fiquei pensando muito sobre o que trazer pra gente conversar aqui. Aliás, se vocês tiverem qualquer indicação de tema, me mandem lá no meu WhatsApp, no meu Instagram, porque às vezes a gente fica pensando o que levar, né? E às vezes vocês acabam tendo uma demanda. Mas eu estava lendo um livro aí, e ele estava se referindo, não era um livro específico sobre a jornada do herói, mas ele se referiu, né, à jornada do herói. Não sei se todos conhecem aqui quem abordou a jornada do herói, né, quem fez um trabalho sobre isso, foi o Joseph Campbell. E o que é essa jornada? Na verdade, acho que agora eu não vou lembrar, são 12 passos ou mais, agora eu não lembro, gente. Mas, enfim, o que ele fala é que é como se ele descrevesse ao longo, né, desses passos todos, o nosso caminho de transformação, o nosso caminho de amadurecimento, que todo mundo passa. Porque, na verdade, a nossa vida ela tem várias fases, né? Ela tem vários ciclos, e a gente já falou muito disso aqui. Então, essa jornada do herói é bem legal para quem não conhece, vale a pena ler. Às vezes a gente se vê ali em algum desses passos. Eu não vou trazer todos eles aqui,
Mas eu vou falar de uma forma muito abrangente sobre o que é, né, sobre um pouco do que ele traz, né, dentro desse trabalho. Então, e quando ele fala sobre esse caminho de transformação, sobre esse amadurecimento, na verdade, ele faz um convite da gente enxergar os nossos desafios, as fases, né, da vida, como etapas realmente de um processo de autodescoberta, um processo de poder pessoal. Então, é um convite realmente muito interessante, porque é justamente deixar de olhar por um viés e começar a trabalhar, né, o olhar de uma outra forma. E eu acho que sempre vale a gente conseguir trabalhar esse nível de consciência, para a gente não ficar só, né, no copo, olhando para a água que falta no copo, pelo contrário. Então, é claro que muitas vezes existem fases da nossa vida que são muito desafiadoras, que são difíceis e etc, etc. Mas esse processo todo é como se ele de fato nos colocasse de posse, né, de uma consciência de que realmente nós somos a gente precisa ser, na verdade, né, o protagonista da nossa história. E tem muitas pessoas que eu percebo, principalmente, né, dentro da psicoterapia, que elas não tomam esse lugar como delas, por N situações, né? E quanto antes a gente realmente se apoderar desse lugar, de ser protagonista da nossa história, eu não vou dizer que fica mais fácil, mas eu acho que a gente consegue dar mais sentido a algumas fases, né, algumas dificuldades que eu passo. Eu começo a integrar forças que são minhas, na qual eu nunca fiz, né, esse processo. Integrar, inclusive, aspectos, né, meus que às vezes passam realmente desapercebido, tá? Então esse caminho, tá? Então entenda a jornada do herói como realmente uma jornada, uma jornada de transformação, uma jornada de amadurecimento, e passamos por isso ao longo aí da nossa vida algumas vezes, né? Vamos dizer assim. E acho que o importante, acho que o começo dessa jornada, que é o que eu quero falar hoje, que ele chama de o chamado, que simboliza o início de um processo, tá? Se a gente colocar o olhar do Jung aqui, seria o início de processo de individuação, que, como eu já falei, né, que é o se tornar o si mesmo, porque ao longo da nossa, do começo da nossa caminhada até certo momento aí, a gente tem a tendência mesmo de ter um distanciamento, né, desse si mesmo, por medo, por querer aceitação, pertencimento, amor, enfim. E a gente faz muitas vezes isso. Só que o caminho nosso de evolução é esse, é voltar, né, para esse lugar, voltar para o si mesmo. Então tomar posse desse protagonismo, né? Porque enquanto eu fico na busca só de aceitação, de fazer pelo outro, eu não estou deixando, né, de ter muito desse lugar realmente como um lugar que não que eu não possa sair, né, em momentos disso, mas eu sempre volto para esse lugar, tá? Então, o chamado, o início desse processo. E o que é esse chamado, né? Gosto de falar que ele surge mais ou menos como um desconforto, um incômodo, uma inquietação, sabe aquela sensação de que está faltando alguma coisa,
de que está incomodado com alguma coisa, de que, enfim, e a questão para mim é essa: quando eu estou num processo de tomada de consciência, né, de realmente de eu me colocar como protagonista, eu vou escutar esse chamado, eu vou ter a percepção desse chamado, e aí eu preciso realmente fazer, né, escutar o que está me pedindo ali, né, uma mudança. E muitas vezes a gente ignora, a gente não escuta, a gente ou finge, né, que nada está acontecendo, enfim. Só que não escutar tem um custo. Eu sempre falo que se está tendo um chamado é porque a nossa consciência ela já está ali e ela está realmente propondo que você faça um movimento, faça uma mudança, faça, enfim, algo, né, para te colocar num lugar melhor. E a gente precisa estar realmente, né, de coração aberto aí para ter essa escuta. Então, às vezes, quando eu falo aqui nesse silêncio, para quem está aqui e medita muito, às vezes é sempre um caminho de ter escutar, né, muitas vezes o que às vezes o dia a dia louco, a rotina, o automatismo, né, que a gente vive, às vezes ele não distancia. Mas é sobre isso, é sobre iniciar um processo no qual você começa tendo essa escuta dentro de você. Eu sempre falo aqui, tudo começa dentro de nós. E seja algo positivo ou algo negativo, mas eu acho que tem sempre uma campainha aí que é acionada e a gente tem muitas vezes que dar ouvidos a isso, tá? E eu costumo dizer que esse chamado, essas sensações, esses incômodos, enfim, essas inquietações, são convites do nosso self. O que é o nosso self? É a nossa psique, tá? Quando eu falo em self, eu tô falando da nossa consciência e da nossa inconsciência também, tá? Então é a psique na sua totalidade, tá? E ela faz esse convite, um convite de evolução. Porque a nossa consciência, nosso corpo, né? Eu costumo dizer que tudo isso, eles acabam dando sinais desses convites, um convite para que você possa fazer um movimento, uma mudança. Ou seja, não importa se é pequeno ou se é grande, mas o que importa é o resultado que isso vai te dar, tá? Então começa a perceber um pouco aí se existe esse chamado. A meditação eu vou deixar aqui alguma reflexão para que reverbere aí ao longo desse ciclo. E a gente aos pouquinhos vai tentando olhar para isso, tá bom? Bom, então vamos se preparar para a meditação. Convites. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, repouse as mãos sobre as pernas, traga a sua presença e vai se conectando com a sua respiração, tá bom? Vou colocar a música e a gente já começa. Vamos lá. Respire profundo. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma
Volte o olhar para dentro de si. Respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, ancore a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo, relaxe qualquer ponto de tensão que você perceba no seu corpo. Vá serenando os seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire, sentindo o ar que percorre os pulmões, o ar que entra e sai do seu corpo. E meu convite é que você imagine, visualize e sinta que agora você está segurando nas suas mãos um objeto, mas um objeto que simboliza a sua vida atual. E deixe surgir qualquer imagem. E observe que imagem surge, que simboliza a sua vida atual. Observe, sinta. Será que existe alguma área da sua vida com algum incômodo?
Será que você vem evitando olhar ou admitir algo por medo da mudança? Então, mais uma vez, observe essa imagem. O que há nessa imagem? Há algo que pareça querer se transformar? E se eu permitir escutar o meu coração, o que ele me diria agora? Então, por um instante, no seu silêncio, escute o que seu coração tem a dizer. Respire profundo. E nesse momento, permita que uma palavra ou uma imagem venha à sua mente. Da sua observação, da sua escuta ao seu coração. E talvez possa ser algo que represente um chamado. Apenas acolha, não julgue. Respire profundo e integre o que foi bom em seu coração. Respire, relaxe, coloque atenção na sua respiração. E ainda em contato com o seu coração, encontre a gratidão para o dia de hoje. Encontre o que você gostaria de agradecer a partir do seu coração. Sinta a gratidão, permitindo que esse sentimento e essa sensação aumente e vá percorrendo todo o seu ser, vai expandindo e invadindo o lugar onde você está. Respire. Mais uma vez,
Traga atenção para a sua respiração. Traga consciência para o seu corpo. E bem devagar, vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Muito bom, muito bom. Então, o começo dessa jornada é um chamado. Algo tão simples, né? E que às vezes a gente ignora, finge que não vê, enfim. Mas fique atento para alguns chamados que a gente faz, né? Que a nossa consciência desperta, ela mesma é que nos coloca aí próximo desse incômodo, como eu falei, dessa inquietação. Cabe a nós fazer o movimento que a gente precisa fazer. Às vezes a gente precisa de ajuda para isso, mas é possível. Muito bom. Obrigada, boa noite, um início de semana maravilhoso a todos. Amanhã a gente se encontra aqui e a gente continua. Beijo no coração e até amanhã.